Muito antes dos Incas dominarem os Andes, e antes mesmo das enigmáticas linhas de Nazca serem traçadas no deserto, uma civilização ancestral e envolta em mistério florescia nas alturas: a cultura Chavin. Por volta de 900 a.C., em um vale isolado a mais de 3.000 metros de altitude, no ponto exato onde os rios Mosna e Huachexa se encontram, os Chavin ergueram um centro cerimonial monumental, Chavin de Huántar. Ali, o som das águas ecoava entre as pedras, carregando segredos ancestrais. Mais do que templos, Chavin de Huántar era o coração pulsante de uma ideologia que moldou a arte, a religião e o poder em todo o mundo andino. Suas galerias subterrâneas, cheias de sombras e ecos, sugerem rituais secretos e experiências sensoriais que desafiavam a compreensão. Sem um sistema de escrita, os Chavin gravaram sua mensagem em pedra, criando símbolos e figuras híbridas de humanos, felinos, serpentes e aves. Essas imagens, cheias de mistério, ecoam até hoje nos corredores subterrâneos, onde o silêncio é interrompido apenas pelo som da água e do vento. Foi o arqueólogo Júlio C. Tello, no início do século XX, quem revelou ao mundo a magnitude desse sítio, chamando-o de cultura matriz dos Andes. Ele acreditava que ali estava a origem de toda a tradição religiosa e artística andina. Os símbolos de Chavin viajaram por centenas de quilômetros, atravessando montanhas e desertos, unificando povos sob uma mesma visão de mundo. Fragmentos de sua arte foram encontrados em regiões distantes, sugerindo uma rede de influência e peregrinação que desafiava os limites do tempo e do espaço. Chavin de Huántar é um convite à imaginação, um portal onde o sagrado e o terreno se encontram, onde a arquitetura parece dialogar com as forças da natureza e conectar humanos e deuses. Dizem que, ao atravessar seus corredores, é possível sentir a presença dos antigos sacerdotes e ouvir sussurros do passado. Entender Chavin é decifrar a semente das culturas andinas, o ponto de partida de uma história milenar. É mergulhar em um tempo em que o mistério era parte da vida cotidiana e onde cada pedra, cada símbolo, guardava um segredo à espera de ser revelado. O enigma de Chavin de Huántar permanece, desafiando arqueólogos, historiadores e sonhadores a cada geração. A genialidade de Chavin está em sua arquitetura sensorial, projetada há mais de 3.000 anos no coração dos Andes peruanos. O complexo, com seus templos monumentais e praças cerimoniais, era um ponto de convergência de culturas e rotas comerciais, atraindo peregrinos de regiões distantes. Mas o que mais intrigava era o labirinto de galerias subterrâneas, projetadas para criar efeitos dramáticos de luz e som. Ao adentrar os túneis escuros, os visitantes eram envolvidos por uma atmosfera de mistério. Feixes de luz cuidadosamente posicionados atravessavam pequenas aberturas, criando jogos de sombra que desorientavam e surpreendiam os sentidos. O ar era denso, carregado de umidade e do cheiro ancestral da pedra. A água, canalizada por engenheiros hábeis, corria por canais ocultos sob o templo. O som do fluxo era amplificado pelas galerias, produzindo rugidos que ecoavam como a voz de um jaguar, animal sagrado e símbolo de poder espiritual para os povos andinos. O templo era uma verdadeira máquina de percepção. Luz, sombra, água e som se combinavam para induzir estados alterados de consciência, preparando os fiéis para experiências espirituais profundas. Muitos acreditam que rituais com plantas alucinógenas potencializavam ainda mais essas sensações. As praças externas recebiam multidões de peregrinos, vindos de diferentes culturas e línguas. Já as galerias internas eram reservadas apenas aos iniciados e sacerdotes, que passavam por provas e rituais secretos. Cada espaço do templo era cuidadosamente planejado para guiar a jornada espiritual, separando o comum do sagrado. Passar por portais estreitos simbolizava o renascimento e a transformação interior. Chavin de Huántar era para ser sentido, um teatro ritual onde a arquitetura,
arte e fé se fundiam. O templo abrigava esculturas como o misterioso Lanzon, considerado um oráculo, e o obelisco Telo, repleto de símbolos que até hoje desafiam a compreensão dos arqueólogos. Até hoje, Chavin de Wantar fascina pesquisadores e visitantes, revelando pouco a pouco os segredos de uma civilização que dominava a arte de falar diretamente aos sentidos humanos. No centro do labirinto de Chavin está o Lanzon, um monólito de granito com mais de 4 metros, símbolo máximo da divindade local. O templo foi construído ao redor dele, tornando-o o eixo entre céu, terra e submundo. A escultura, meio humana, meio animal, representa dualidade e fertilidade, segurando conchas sagradas. Apenas sacerdotes e iniciados podiam chegar até o Lanzon em rituais que envolviam escuridão e talvez substâncias psicoativas. Um buraco acima da câmara permitia que a voz de um sacerdote ecoasse como se o próprio Deus falasse. O Lanzon era oráculo e portal, mediador entre humanos e cosmos. Sua complexidade simbolizava a união de opostos e o poder absoluto do sagrado. Chavin era, acima de tudo, um centro de revelação e mistério. A arte de Chavin é um bestiário mítico esculpido em pedra, onde cada figura carrega um universo de significados. Os muros do templo são cobertos por representações de animais sagrados, que não apenas decoram, mas comunicam ideias profundas sobre o mundo e o além. Felinos, serpentes e aves de rapina dominam a iconografia, representando os 3 planos do cosmos andino: o submundo, a terra e o céu. Essa tríade reflete uma visão de mundo complexa, onde tudo está interligado. O jaguar, por exemplo, era símbolo de poder, autoridade e força sobrenatural. Em muitas culturas andinas, acreditava-se que o jaguar podia transitar entre mundos, sendo um mediador entre humanos e deuses. Em Chavin, ele aparece com presas proeminentes e olhos penetrantes, sugerindo sua natureza feroz e protetora. A serpente, por sua vez, simbolizava renovação, fertilidade e sabedoria. Sua forma sinuosa remete aos rios e à energia vital que flui pela terra. Arqueólogos sugerem que as serpentes em Chavin também representavam o ciclo da vida e da morte, além de serem associadas a rituais de transformação espiritual. Já as aves de rapina, como o condor, eram vistas como mensageiras divinas, capazes de voar entre o mundo terreno e o celestial. Suas garras afiadas e asas abertas simbolizavam visão, liberdade e a conexão direta com os deuses do céu. Esculturas híbridas combinavam esses animais, criando deuses compostos que dominavam todos os reinos. Essas figuras sugerem uma busca por equilíbrio e totalidade, onde o iniciado deveria absorver as qualidades de cada criatura para alcançar a transcendência. As cabeças clavas mostram xamãs em transformação, com traços felinos, serpenteados ou aviários, sugerindo rituais com substâncias psicoativas. Essas imagens reforçam a ideia de que, em Chavin, o contato com o divino era buscado por meio da metamorfose espiritual. A arte era linguagem visual e manual espiritual, guiando a jornada do iniciado pelos corredores escuros do templo. Cada símbolo era um enigma a ser decifrado, um convite à transformação interior. Em Chavin, a decoração era função, um código visual para transcender a realidade, conectar-se ao cosmos e perpetuar o mistério dos deuses animais. Até hoje, arqueólogos debatem os significados ocultos dessas imagens, que continuam a fascinar e intrigar o mundo moderno. O som era central nos rituais de Chavin. Dentro dos túneis escuros, a escuridão era quase total, e os participantes dependiam dos sentidos aguçados para perceber o ambiente ao redor. Os pututus, trombetas feitas de conchas marinhas trazidas de regiões distantes da costa, eram instrumentos sagrados,
Seu som grave e vibrante ecoava pelos corredores de pedra, reverberando como se viesse das profundezas da terra. A arquitetura engenhosa do templo foi projetada para amplificar e distorcer esses sons. O eco dos pututus se misturava ao som dos passos, criando uma atmosfera de mistério e suspense. Em certos pontos, o som parecia vir de todos os lados, confundindo e impressionando os participantes. O templo, com seus canais de água subterrâneos, produzia um rugido constante, semelhante ao de um jaguar. Esse som natural era potencializado durante os rituais, enquanto os pututus e os cânticos dos sacerdotes completavam a paisagem sonora, criando uma experiência sensorial única. Para os peregrinos, atravessar os corredores escuros ao som dos pututus era uma jornada transformadora. O som servia como prova do poder dos sacerdotes, que pareciam controlar forças invisíveis, e da presença dos deuses, manifestada de forma audível e palpável. O controle acústico do espaço guiava emoções, induzia estados de transe e facilitava experiências de êxtase coletivo. Muitos relatos arqueológicos sugerem que os participantes saíam dos rituais profundamente impactados, como se tivessem ouvido a própria voz dos deuses. Em Chavin, o som era mais do que música. Era poder, comunicação divina e ferramenta de transformação espiritual. Curiosamente, estudos modernos mostram que certos pontos do templo foram projetados para criar efeitos acústicos específicos, como ecos e ressonâncias que surpreendem até os engenheiros de hoje. Era a voz dos deuses, materializada pela engenhosidade humana e pela acústica milenar de Chavin. Até hoje, pesquisadores realizam experimentos com pututus nos túneis, tentando desvendar todos os segredos sonoros desse enigmático templo andino. Chavin de Huántar era muito mais do que um simples centro religioso. Era o coração pulsante de uma civilização que unia poder, fé e controle de forma única nos Andes. Peregrinos de terras distantes atravessavam montanhas e vales, atraídos pela fama de Chavin como local de cura, sabedoria e contato com o divino. Eles traziam oferendas, tecidos finos, cerâmicas, alimentos, e buscavam respostas para doenças, colheitas e o destino de suas comunidades. A influência de Chavin se espalhou por vastas regiões, criando o chamado Horizonte Chavin. Ideias, símbolos e estilos artísticos viajaram com os peregrinos, unificando culturas diversas, sem o uso da guerra, apenas pelo poder das crenças compartilhadas. Os sacerdotes de Chavin, figuras enigmáticas e respeitadas, detinham o monopólio do sagrado. Eles controlavam rituais complexos, como a passagem pelo labirinto subterrâneo, onde sons, luzes e fumaça criavam experiências de êxtase e transformação. Rituais com plantas alucinógenas, como o San Pedro, eram conduzidos para induzir visões e fortalecer a autoridade dos sacerdotes, que interpretavam mensagens dos deuses e dos astros. O Lanzon, monólito central do templo, era o mediador entre o mundo humano e o sobrenatural. O domínio do desconhecido, dos ciclos naturais, dos astros e do mundo espiritual, era a fonte do poder dos sacerdotes. Eles previam eclipses, estações e enchentes, orientando a agricultura e a vida social, consolidando sua autoridade sem recorrer à força militar. Chavin de Huántar foi um dínamo cultural, irradiando uma visão de mundo que moldou civilizações posteriores. Seu legado ecoou nos rituais, símbolos e estruturas de poder dos povos andinos, sendo o primeiro elo de uma corrente que culminaria nos Incas e em seu vasto império. Em Chavin, poder, fé e controle se entrelaçaram, criando um enigma que ainda fascina e inspira o mundo moderno. O legado de Chavin ecoou por séculos, influenciando culturas como os Incas, mas sua influência foi ainda mais profunda. Chavin tornou-se um ponto de convergência, onde ideias, rituais e estilos artísticos se encontraram e se transformaram.
Por suas galerias e praças, passaram peregrinos de terras distantes, levando consigo símbolos e crenças que moldariam o imaginário andino. A trindade do Condor, Puma e Serpente, e a ideia de centros sagrados persistiram. Esses animais não eram apenas figuras míticas, mas representavam dimensões do universo: o céu, a terra e o submundo. Em Chavin, o sagrado e o cotidiano se entrelaçavam, e cada pedra parecia guardar um segredo ancestral. Muitas galerias subterrâneas ainda guardam segredos não revelados. Pesquisadores encontram passagens ocultas, câmaras seladas e artefatos enigmáticos, sugerindo rituais desconhecidos e tecnologias surpreendentes para a época. O som da água, correndo sob as pedras, ecoa como um sussurro do passado. O motivo do declínio de Chavin permanece um mistério: clima, política ou ambos. Teriam as mudanças ambientais forçado o abandono? Ou disputas internas e novas crenças teriam enfraquecido o centro sagrado? O silêncio das pedras não revela respostas fáceis. Hoje, Chavin de Huántar é um portal para outra visão de mundo, onde pedra, luz e som tocavam o divino. Os antigos engenheiros criaram efeitos acústicos e visuais que ainda surpreendem visitantes e estudiosos, sugerindo um conhecimento profundo da natureza e da percepção humana. Seus símbolos continuam a inspirar e desafiar nossa compreensão. Cada descoberta levanta novas perguntas. Qual era o verdadeiro propósito das galerias? Que histórias estão gravadas nos rostos das esculturas? O mistério permanece vivo, alimentando a imaginação de quem se aproxima dessas pedras milenares. Chavin nos lembra que, muito antes do mundo moderno, já buscávamos decifrar os enigmas do cosmos. Sob o mesmo céu estrelado, nossos ancestrais olhavam para as alturas e para as profundezas, em busca de sentido, conexão e transcendência. O enigma de Chavin permanece, convidando-nos a olhar além do visível e a escutar o sussurro dos antigos Andes.